tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Finge tarde, se debruça no portão. Mais um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Finge tarde, está deserto o portão. Vamos abrir lá? Carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, nós ainda estamos no capítulo 1. É claro que antes de nós entrarmos no nosso estudo aqui, eu sempre faço questão de recapitular um pouco acerca daquilo que nós temos estudado, para que a gente não perca aqui o fio da meada, para que você que esteja chegando pela primeira vez, para que você que vai assistir esse vídeo especificamente, possa entender um pouco mais acerca do todo dessa carta. Então, antes de nós começarmos sempre um estudo em um texto bíblico, normalmente nós precisamos considerar algumas questões importantes no que se refere à autoria da carta, o que estava acontecendo na época, que motivou o escritor a escrever, por que ele escreveu essa carta, o que estava acontecendo, né? Então, essas questões são importantes. Às vezes é importante a gente considerar também a data, as circunstâncias da escrita, as principais ênfases. Tudo isso são pontos importantes para que a gente não tenha a palavra de Deus simplesmente como uma caixinha de promessa, como se a gente pudesse simplesmente pegar, abrir a Bíblia assim, fechou e abriu, puf, e ali onde caiu a gente entende que é o que Deus está falando. Não, a Bíblia, ela foi escrita para ser estudada. E é assim que nós conhecemos a Deus. Quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais nós conhecemos a Deus. Então, nesse sentido, a gente precisa considerar então todas essas questões que são muito importantes para o estudo de um livro. Então, qual é a importância dessa epístola não só para os crentes daquela época, mas também para os crentes de todas as épocas? Bom,
A principal importância dessa epístola talvez seja a resposta a um anseio que todas as pessoas têm, isso desde a antiguidade, que é a necessidade de alegria, a necessidade de ser feliz. Então você pode ver que a busca dos filósofos, por exemplo, sempre foi pela felicidade. As pessoas buscam, anseiam ser felizes. Ninguém gosta de ser triste. De certa forma, todas as pessoas buscam, anelam, anseiam por essa felicidade. E aqui, Jesus Cristo revela, por meio das palavras do apóstolo Paulo, que o próprio Cristo é a alegria que as pessoas precisam. Ele revela, então, aqui nessa carta, o segredo da alegria. E a alegria para um cristão não é simplesmente um sentimento passageiro, ela não está fundamentada em situações, ocasiões, mas sim em uma pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. A alegria de um cristão é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Então aqui eu já falei que o apóstolo Paulo revela, ou por meio das palavras do apóstolo Paulo. Então isso significa que o próprio apóstolo Paulo é o autor dessa carta. Embora existam aí alguns questionamentos a respeito da autoria do apóstolo Paulo, mas nós admitimos que Paulo é o autor dessa carta e ele então escreve, e a gente pode ver isso no versículo 1 dessa carta, né? Capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo se identificando, a primeira palavra da carta é Paulo. Então ele se identifica ali. Ele está dizendo que está escrevendo aos santos em Cristo Jesus que vivem em Filipos, e ele coloca aqui bispos e diáconos também. Então, todas as pessoas de todas as classes da igreja de Filipos, o apóstolo Paulo está escrevendo então a eles. Então falamos aqui da autoria, falamos do destinatário, né? Os destinatários são os crentes de Filipos, e as principais ênfases dessa carta, então um dos propósitos principais que nós encontramos aqui é a demonstração da alegria por parte do apóstolo Paulo. Essa alegria aqui que o apóstolo Paulo demonstra é com relação à obra que o próprio Espírito Santo estava fazendo na vida dos crentes de Filipos. Então, Paulo se alegra por isso. O que Paulo está dizendo, então? Que os crentes, aqueles que vivem em Filipos, são de fato crentes. Que o Espírito Santo começou uma boa obra na vida deles e que ele vai completar. Paulo tem certeza disso. Então o apóstolo Paulo se alegra. Essa é uma carta muito afetuosa, cheia de carinho, cheia de afeição por parte do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha uma relação muito bonita com os crentes da igreja de Filipos. Inclusive, em certa ocasião, eles até mandaram uma oferta para o apóstolo Paulo. E essa oferta que eles mandaram, o veículo dessa oferta foi um homem chamado Epafrodito, eles enviaram enquanto Paulo estava preso. Essa é uma das cartas conhecidas como cartas de prisão. O apóstolo Paulo estava preso, muito provavelmente em Roma, e os crentes de Filipos enviaram uma oferta para ele. Então o apóstolo Paulo aqui expressa sua gratidão. Ele também recebe por meio desse Epafrodito as notícias a respeito da vida como um todo dos crentes de Filipos. Então nós não vemos assim um problema muito grave que estivesse acontecendo lá na igreja de Filipos. A gente vê uma igreja que estava atuante, que estava firme na fé, mas que era recém-convertida, então havia ali alguns perigos. E Paulo quer tratar desses perigos. Então um dos perigos eram os falsos profetas, por exemplo, as falsas mensagens que esses falsos profetas poderiam entregar aos filipenses, tentando assim afastá-los da comunhão genuína com Cristo. Outra questão importante, e esse problema aqui não é só um problema da igreja de Filipos, mas eu diria que é um problema mundial, que são os problemas de relacionamento. Então, onde tem pessoas que pensam diferentes,
vai acontecer problemas de relacionamento. Isso é inevitável, sempre acontece. E Paulo também quer, de alguma forma, tratar. A prova de que, de fato, acontecia alguma coisa assim é o capítulo 4, versículo 2, por exemplo, que o apóstolo Paulo fala muito abertamente: rogo a Evódia e rogo a Sintique, duas personagens aí que ele menciona na carta. Ele roga para que elas pensem concordemente, para que elas pensem iguais, para que elas não tenham ali atritos no que se refere aos relacionamentos. Então essa carta é cheia de encorajamento, cheia de alegria, sim, mas também cheia de preocupação por parte do apóstolo Paulo, porque ele quer que os crentes tenham uma vida digna do Evangelho. Então ele se preocupa com isso. Logo no capítulo 1 a gente vê então o apóstolo Paulo endereçando a sua carta, ele expressando a sua gratidão a partir do versículo 3, dou graças ao meu Deus por tudo que me recorda de vós. É importante mencionar essa frase aqui, porque isso nos remete ao período que o apóstolo Paulo esteve lá na igreja de Filipos. A gente tem pregado aqui na igreja de Gravataí sermões expositivos em Atos dos Apóstolos, e nós passamos pela viagem missionária do apóstolo Paulo, na qual ele esteve na igreja de Filipos. Lucas narra isso lá no capítulo 16. Então o apóstolo Paulo teve ali uma relação muito saudável e íntima, por assim dizer, com os crentes de Filipos, e ele se preocupa então com os crentes de lá. Mas ele conhecia o povo, então ele sabia que tinha de fato ali pessoas crentes, e ele se alegra por isso. Então ele expressa a sua gratidão aqui, e ele tem certeza de que aquele que começou a boa obra na vida dos crentes de Filipos há de completá-la. Então o próprio Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, vai completar essa boa obra, e Paulo tem plena convicção disso. Paulo ora pelos crentes ali também de Filipos. Ele fala sobre a sua própria situação. Então, a partir do versículo 12, a gente vê isso. O apóstolo Paulo dizendo: olha, tudo que me aconteceu cooperou para o progresso do Evangelho. E aqui ele está dizendo que, ainda que ele esteja preso, mesmo isso coopera para o progresso do Evangelho. Aqui a gente vê que a alegria do apóstolo Paulo não está nas circunstâncias. Porque imagina um homem escrever uma carta cheia de afeição, cheia de alegria, incentivando os crentes a terem alegria, e o homem estava preso. Olha, eu me alegro, eu estou preso, estou encarcerado, mas eu me alegro. Então não é comum as pessoas falarem isso. O apóstolo Paulo fala porque ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação, porque ele entendia que a alegria dele estava na pessoa de Cristo e não nas circunstâncias que o acometiam. Então o apóstolo Paulo fala isso: olha, eu estou aqui no meio dos guardas aqui, e eu estou utilizando essa situação para pregar para todos da guarda pretoriana e todos os demais guardas que me cercam aqui. Então imagina aí um homem que não cessava de pregar, mesmo estando em prisão. Então o apóstolo Paulo fala sobre isso, e ele diz assim: olha, eu estou preso, eu tenho a expectativa de ser solto, mas eu não me importo tanto com o que vai acontecer comigo. Tanto que ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora tem uma coisa que, se o apóstolo Paulo pudesse decidir, ele decidiria levando em consideração a pregação do Evangelho. Então o que ele diz? Olha, para mim é muito melhor que eu morra e vá morar com Cristo. Para mim isso é infinitamente melhor. Mas se há a necessidade de pregar o Evangelho, se eu vou ser útil na pregação do Evangelho, no encorajamento dos meus irmãos, então eu quero ficar. Só há uma razão para o apóstolo Paulo escolher ficar nesse mundo, por assim dizer. É claro que aqui a gente não entende que ele estava escolhendo, até porque isso faz parte da soberania de Deus. Deus aqui é quem decide se a pessoa morre ou não morre, se permanece mais tempo pregando o Evangelho ou não. O apóstolo Paulo sabia disso.
O que ele está dizendo aqui é que, seja ficando aqui, seja morando com Cristo, o prazer dele era viver para Cristo. Então, nesse sentido, irmãos, se ele ficasse aqui nessa terra, ele viveria para Cristo e por Cristo. Se ele fosse levado para morar na glória com o Senhor, ele viveria com Cristo. De todas as formas, a razão do viver do apóstolo Paulo é Cristo. E ele fala isso muito abertamente, de maneira muito bela, de maneira singular. Ele fala isso para que as pessoas tenham, por motivo de toda alegria, o passar por várias provações, como fala Tiago em sua epístola. E ele entende que, se ele for morar na glória com o Senhor Jesus Cristo, ele está no lucro. Agora, se ele ficar aqui, que seja então para servir de instrumento na pregação do Evangelho. Paulo não quer viver para ele. Paulo quer viver para Cristo. E assim ele incentiva as pessoas a viverem dessa forma. Viver para Cristo. Então aqui a gente já está praticamente terminando o capítulo 1 dessa carta. E hoje a gente vai abordar aqui o restante dessa carta, o finalzinho aqui da Epístola aos Filipenses. Nosso estudo, portanto, então é a partir do versículo 27 até o final do capítulo, lá no versículo 30. E até o versículo 26 aqui, o apóstolo Paulo falou muito abertamente que a razão do seu viver era Cristo. Aliás, eu penso que é uma boa oportunidade para que a gente reflita nessa pergunta que fizemos na semana passada. Qual é a razão do seu viver? Você de fato vive para Cristo? A sua razão de viver é Cristo? Pense nisso. O apóstolo Paulo diz, olha, se não for para eu pregar o Evangelho, fazer alguma coisa de útil, servir ao meu Redentor, eu prefiro então morar na glória com o Senhor. Para eu ficar aqui, só se for para pregar o Evangelho. Meus irmãos, isso é extremamente belo. Essa compreensão precisa fazer parte da nossa compreensão, da vida dos cristãos. Então até aqui, até o versículo 26, o apóstolo Paulo falou que Cristo era a razão do seu viver. E a intenção dele, ao escrever essa carta aos Filipenses, era que eles progredissem na fé. Para que eles não fossem simplesmente crentes nominais, mas que eles vivessem a fé que eles professavam. Então o apóstolo Paulo quer, de fato, que os crentes sejam crentes. Paulo se importa com a igreja que ele plantou, a igreja que ele pastoreou por um tempo, a igreja que ele tem um apreço muito profundo, muito grande. E é importante notar aqui, irmãos, que aqueles crentes de Filipos eram crentes de verdade. Tanto que o apóstolo Paulo começa a sua carta expressando gratidão pela vida dos crentes de lá. A vida daqueles que o Espírito Santo havia começado uma boa obra. Então o apóstolo Paulo conhecia aquele povo. Ele se alegra com o proceder dos crentes de lá, da igreja de Filipos. Mas isso não tira do coração do apóstolo a preocupação, o zelo. Até porque onde existem pessoas, existem diferenças, conflitos, negligências, omissões, pecados, enfim, essas coisas que acontecem quando muitos pecadores se reúnem debaixo do mesmo teto. E a igreja do Senhor é isso. É um monte de pecador salvo pela graça de Cristo, mas que ainda milita contra o pecado que tenazmente os assedia. Essa é a igreja do Senhor. Aprove a Deus fazer da igreja de Cristo assim. E essa igreja é lavada e remida pelo sangue de Cristo, unida a Cristo, mas só vai ser totalmente limpa dos seus pecados quando Jesus Cristo voltar e buscar a sua igreja. Enquanto isso, acontecerão os conflitos, as diferenças, divergências nas opiniões. Todas essas coisas acontecerão. Paulo se preocupa com isso.
Mas um fator importante também da gente considerar aqui, mesmo antes de nós entrarmos no texto de hoje propriamente dito, é que, embora Paulo estivesse preso, ele não deixava de ser otimista. Ele nunca cessava de encorajar as outras pessoas. Então pensa aí num preso encorajando os outros. Eu estou encarcerado aqui, tá? Mas olha, vocês precisam ter coragem. Ele tinha expectativa de ser solto. Né? Isso ele fala nessa carta mesmo. Mas ele, mesmo estando preso, ele incentiva os crentes a serem cada vez mais crentes. Esse é o trabalho do apóstolo Paulo. Ele tinha expectativa de ser solto, repito. E quando isso acontecesse, ele queria visitar os crentes de lá da igreja de Éfeso. Tudo indica que isso de fato aconteceu. Ele, quando foi solto, ele voltou à igreja de Filipos e visitou o povo lá, né? Mas enquanto ele não estava solto, mesmo assim ele não cessava de encorajar os cristãos. É importante sempre considerar também essa condição do apóstolo Paulo, a própria prisão, a ocasião em que ele se encontrava nesse momento da escrita, porque isso mostra, irmãos, que a nossa condição não determina a nossa satisfação em Deus. Isso é importante. Guarde essa frase. Guarde isso. A nossa condição não determina a nossa satisfação em Deus. Pode ser que a gente esteja passando por problemas difíceis. Mas se Cristo já nos deu a compreensão de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós estaremos satisfeitos em Deus. Então é importante a gente considerar isso. O apóstolo Paulo estava preso, mas ele não reclamava, ele não negava a sua fé, muito pelo contrário. Ele dizia, olha, se eu morrer, isso para mim vai ser muito bom. Se eu ficar, eu vou continuar pregando o evangelho. Essa era a compreensão que ele tinha e que ele queria que os outros irmãos tivessem também. Essa era a intenção dele. Esse era o estilo de vida do apóstolo Paulo. E ele também queria que os irmãos da igreja de Filipos também tivessem essa compreensão, esse estilo de vida. Isso se reflete do versículo 27 ao versículo 30 que nós iremos abordar hoje. Versículos 27 e 28 dizem assim: Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Irmãos, essa primeira expressão aqui já nos mostra o caráter da pregação de Paulo e a maneira como ele deseja que os crentes vivam. Viver de modo digno do evangelho é uma expressão praticamente sinônima a viver como cidadãos dos céus. Embora a gente não veja essa expressão até agora aqui. Mas viver de modo digno do evangelho é viver aqui nessa terra como cidadãos dos céus. Isso pode ser confirmado nas próprias palavras do apóstolo Paulo, nessa mesma carta, lá no capítulo 3, no versículo 20. Porque ele diz assim: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo tem a plena convicção de que o lugar dos cristãos, a morada final, a morada eterna, não é aqui. A nossa pátria está nos céus, é isso que o apóstolo Paulo fala. Então o que ele está querendo, está tentando imprimir na mente dos crentes? Que eles precisam viver aqui como se já estivessem vivendo lá. Viver acima de tudo de modo digno do evangelho.
É como se ele estivesse dizendo para aqueles crentes: embora vocês estejam vivendo, ou vocês sejam cidadãos filipenses, o proceder de vocês deve ser como um cidadão celestial. Vocês não devem refletir a cultura da cidade de Filipos, mas a cultura celestial. Vivam de modo digno do Evangelho. É importante a gente já considerar essa primeira expressão aqui, porque ela já fala muita coisa, irmãos. Essa expressão aqui, viver de modo digno do Evangelho, é extremamente importante. Outra questão importante também que a gente precisa considerar, que o apóstolo Paulo está dizendo muito abertamente aqui, é que os crentes precisam viver de modo digno do Evangelho, independente daquilo que aconteça com o próprio apóstolo Paulo. É por isso que ele fala assim: olha, ou eu indo ver vocês, ou não indo, eu quero ouvir que vocês estão firmes na fé. Ele entende que por causa da afinidade que eles tinham, a situação que ele estava vivendo poderia influenciar de alguma forma aí na vida cristã daqueles crentes de Filipos. Então o apóstolo Paulo diz para eles viverem sem olhar para ele, mas olhar para Cristo. Então olha, vocês precisam viver de modo digno do Evangelho, independente das coisas que aconteçam comigo. Não olhem para mim, olhem para Cristo. O apóstolo Paulo não busca a glória para si, muito pelo contrário, ele atribui toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. E esse evangelho que o apóstolo Paulo menciona aqui é algo sublime, irmãos, é algo glorioso, tremendo, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação, cujo autor dessa salvação é o próprio Deus, que soberanamente escolhe pessoas para salvar, ainda que essas pessoas não mereçam essa salvação. Esse evangelho são as boas notícias para a humanidade caída. A notícia de que o Redentor vive e perdoa os pecados de muitos. Isso implica dizer, irmãos, que aqueles que são alcançados por esse evangelho são regenerados pelo Espírito Santo e têm a vida transformada. Portanto, eles devem refletir essa transformação, evidenciando assim essa grande salvação que eles receberam. E nós vemos isso nas expressões firmes em um só espírito, ou como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então aqui, irmãos, Paulo está dizendo que quando os cristãos vivem de modo digno do evangelho, eles vivem como um só corpo, eles vivem unidos. E dessa forma é mais fácil enfrentar os inimigos. Quando os cristãos vivem como uma só alma, unidos, firmes em uma só fé, em um só espírito, lutando juntos em prol de um único objetivo, a fé evangélica. É isso que Deus espera do seu povo. Essa firmeza na fé. Paulo deixa muito claro também que Deus é soberano, tanto na salvação, como também na condenação. O mesmo evangelho que salva, condena. A mesma mensagem que regenera muitos, fecha o coração de outros. É a mesma mensagem. São efeitos diferentes da mesma mensagem. E isso acontece porque Deus soberanamente escolhe aqueles a quem Ele quer salvar, após que Ele também soberanamente escolhe aqueles a quem Ele não quer salvar. Deus é soberano. Então, nesse sentido, irmãos, é necessário viver e pregar o Evangelho com intrepidez, isso é a missão da igreja, sem ter medo dos adversários. Porque a palavra de Deus nunca volta vazia. E essa é uma grande verdade. A palavra de Deus nunca volta vazia. Em alguns ela opera a regeneração, em outros ela carimba a condenação. Mas ela nunca volta vazia. Ou ela salva, ou ela condena. Deus determinou as coisas assim. E assim as coisas serão, para todo sempre, de acordo com a vontade de Deus. Seguindo aqui, a partir do versículo 29, versículos 29 e 30, Paulo diz assim:
porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então aqui, irmãos, é importante a gente perceber que o apóstolo Paulo quebra muitos argumentos atuais que hoje apresentam um evangelho sem dor, sem nenhuma derrota, sem qualquer sofrimento. O apóstolo Paulo quebra esse tipo de argumento. É claro que as pessoas preferem ouvir esse tipo de evangelho, que não terão mais dor e essas coisas assim. É mais agradável ouvir frases do tipo: pare de sofrer, venha ser um vencedor. Mas, irmãos, o evangelho que Paulo está pregando não é esse. O apóstolo Paulo está dizendo justamente o contrário. Viver de modo digno do evangelho envolve alegria e sofrimento. Envolve vitórias e derrotas. Ele mesmo está preso. Saúde e doença. A vida é assim. Isso não vai mudar. Aliás, há quem diga que quando as pessoas são chamadas por Deus, são regeneradas por Cristo, pelo Espírito Santo, a tendência é as adversidades se intensificarem. Porque agora elas terão outras coisas também para se preocupar. O Evangelho de Cristo. E há muitos opositores do Evangelho. Então as perseguições aumentam, os problemas aumentam, tudo aumenta. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que isso não é uma coisa ruim. Paulo já havia aprendido a viver assim, padecendo. E agora ele está ensinando aos crentes que eles não devem apenas almejar uma vida sem dificuldades aqui. Porque se as coisas ficarem muito fáceis aqui, irmãos, se as coisas ficarem muito fáceis aqui na terra, as coisas fáceis daqui ofuscam a glória da vida no céu. As pessoas passam a querer criar raízes aqui. A vida nessa terra não pode ofuscar o brilho da glória da vida no céu. Por isso é que o apóstolo Paulo diz: vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. E essa compreensão aqui precisa fazer parte da nossa vida, da vida como cristãos, da igreja hoje. Padecer por Cristo implica se alegrar nele eternamente. Padecer por Cristo implica se alegrar nele eternamente. Esse padecer é momentâneo. Agora, aqueles que não creem em Cristo, por mais que eles tenham uma boa vida aqui, por mais que eles não padeçam aqui, eles irão padecer eternamente sem Cristo. Então, irmãos, padecer por Cristo é um privilégio. É claro que a gente precisa deixar muito claro que o sofrimento em si não é algo bom, não é algo prazeroso. Isso aqui não é um incentivo para que as pessoas busquem o sofrimento. Olha, está tudo bem na minha vida, eu estou muito feliz e tal. Não, então tem que arrumar alguma coisa aqui para sofrer. Eu vou sofrer porque o bom mesmo é sofrer. Não, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O sofrimento em si não é prazeroso. Mas o fato de que os cristãos sempre têm e sempre terão adversários. E esses adversários sempre vão se opor à causa do Evangelho. Então, nesse sentido, sofrer pela causa do Evangelho é um privilégio. O problema é que a maioria das vezes as pessoas não gostam do sofrimento porque sofrem pela causa errada. A última coisa que as pessoas vão sofrer mesmo é pela causa do Evangelho. Sofrem por qualquer outro tipo de coisa, menos por aquilo que de fato deveriam sofrer. E sofrer nesse sentido é um privilégio. Sofrer pela causa do Evangelho, por algo que realmente glorifica a Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui.
sofrer pela causa do Evangelho. E não simplesmente pelas coisas que são fúteis, passageiras. A causa do Evangelho é perene. Ela apresenta uma vida eterna no céu, mas que as pessoas podem ter acesso aqui. Aliás, elas podem viver aqui como cidadãos no céu. Viver aqui na iminência da vinda de Cristo. Viver aqui na certeza do cumprimento da promessa. Viver aqui expressando alegria e gratidão, ainda que o sofrimento não deixe as pessoas. Ainda que coisas ruins aconteçam aqui. É interessante que Paulo cita ele mesmo como exemplo. Ele diz que os filipenses viram o apóstolo Paulo padecer e agora eles ouvem que ele continua padecendo. E isso aqui nos remete lá ao texto de Atos, no capítulo 16. É bom que a gente abra lá. Atos, no capítulo 16. Quando Paulo esteve em Filipos, lá a partir do versículo 16 também, Atos 16, versículo do 16 ao 24, eu quero ler aqui esse texto, para que a gente entenda aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo. Atos capítulo 16, a partir do versículo 16, diz assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar... Se você quer confirmar, por exemplo, aqui, pode, numa página antes aí na sua Bíblia, veja a partir do versículo 11. Ali no versículo 12 fala muito claramente ali a cidade, Filipos, cidade da Macedônia. Então o apóstolo Paulo, nessa parte da viagem, nessa segunda viagem missionária dele, ele está aqui em Filipos, na cidade de Filipos. Ali ele plantou uma igreja. Então a partir do versículo 16, Lucas diz assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores, e aqui acontece esse padecer por Cristo. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podem receber. Então veja que o apóstolo Paulo aqui foi caluniado, ele foi maltratado. Então, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes, olha só o que o apóstolo Paulo passou aqui, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Então o apóstolo Paulo foi caluniado, foi maltratado, foi chicoteado, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere. E aqui foi preso então, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então olha a cena aqui do apóstolo Paulo sendo ali preso por causa do evangelho, lá na cidade de Filipos, isso aqui. E os crentes de Filipos vendo isso aqui. Então o apóstolo Paulo diz: olha, vocês viram eu passar por isso. Agora vocês estão sabendo que eu estou preso. Mas eu continuo dizendo: é um privilégio padecer por Cristo. Meus irmãos, nós precisamos entender, o povo precisa entender, que a vida cristã não é um mar de rosa. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, as dificuldades surgirão. Mas o crente tem uma causa principal para lutar: a causa do Evangelho.
a pregação da palavra de Deus. Esse é o motivo principal, primordial da vida dos cristãos. Padecer por esse motivo é um privilégio. A vida cristã não é apenas receber as bênçãos de Deus. É sofrer pela causa também. Embora na nossa vida, irmãos, eu diria que há muito mais bênçãos do que sofrimento. Veja a sua vida cristã, por exemplo. Analise. Embora a regra seja essa, muitas vezes Deus nos dá uma trégua. Ele nos abençoa, Ele nos dá muito mais do que nós precisamos. A maioria dos cristãos vivem assim. Isso é uma bênção. Mas nós não podemos nos acostumar com a vida boa. Por quê? Porque senão a gente acaba adorando o Deus errado. Nós adoramos a vida boa, os bens materiais, o dinheiro, a família e tantas outras coisas, mesmo estando dentro da igreja. E a causa do Evangelho, que era a que nós deveríamos de fato brigar, lutar por ela, nós acabamos negligenciando. Então nós queremos assim, muitas pessoas agem assim. Trabalham a vida inteira, preciso dar para os meus filhos tudo aquilo que eles não tiveram. Eu preciso que os meus filhos tenham uma boa faculdade. Isso é importante? Sim, claro que é. Mas será que os teus filhos estão tendo, por exemplo, o alimento sólido da palavra de Deus? Meus irmãos, e essa compreensão que o apóstolo Paulo quis imprimir na mente da igreja de Filipos, dos crentes da igreja de Filipos, seja também impressa na mente dos cristãos hoje. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Não olhem demais para essa terra. Não finquem raízes aqui, porque o lugar de vocês não é aqui. O lugar dos cristãos é na glória com o Senhor. Aqueles a quem Deus chamou irão morar no céu. A nossa vida com Cristo aqui é um vislumbre da vida eterna que nós teremos com Ele no céu. Que o Santo Espírito de Deus abra então os nossos olhos espirituais para que nós possamos compreender de fato essa verdade. Que Jesus Cristo seja glorificado por isso. Vamos orar. Louvamos o Teu nome, Senhor, por esse tempo que nós podemos passar em Tua presença, estudando a palavra do Senhor. Pedimos-te, ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra descortine, ó Deus, o nosso pecado, limpe o nosso coração, abra os nossos olhos para entender, ó Deus, que a maior bênção de todas nós já recebemos, a salvação em Cristo Jesus. E que nós temos, ó Deus, uma causa, que é a pregação do Evangelho, a fé evangélica. E que nós como igreja, ó Deus, precisamos estar cada vez mais unidos, batalhando por essa causa. Não nos deixe, ó Deus, viver para nós mesmos. Ajuda-nos, a exemplo do apóstolo Paulo, a viver para Ti, a ansiar pela glória, a ver sentido na vida só se for para pregar o Evangelho, para viver contigo, ó Deus. Abre os olhos do Teu povo, para que o Teu povo de fato Te adore, em espírito e em verdade, e trabalhe, ó Deus, na pregação do Evangelho. Abençoa o Teu povo, Deus. É a oração que nós fazemos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, está chegando ao final mais um estudo bíblico aqui da Igreja Presbiteriana de Gravataí. Meu desejo sincero é que a palavra do Senhor tenha de fato impactado a tua vida. E se vocês tiverem interesse em conhecer mais sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil aqui em Gravataí, o nosso endereço é Rua 20 de Setembro, 1235. Nós temos culto aos domingos às 18 horas. E nosso desejo é que você venha nos conhecer, venha ouvir a pregação do Evangelho, a palavra de Deus genuína, venha adorar ao Senhor
venha cultuar ao nome do Senhor aqui conosco. Afinal, o culto é para Deus. E nós fazemos questão de ensinar isso para as pessoas. Venha nos visitar, você é nosso convidado especial, será uma alegria recebê-los. No próximo domingo, agora, às 18 horas, nós temos culto solene aqui, na Igreja Presbiteriana de Gravataí. Nosso desejo sincero é que essa palavra fique reverberando no coração de vocês, para que vocês de fato vivam de modo digno do Evangelho. Deus muito os abençoe, fiquem todos debaixo dos cuidados paternais do nosso Deus. Prostro aos teus pés e te agradeço e por tudo que tu és, eu te agradeço pela tua mão presente a me cuidar, tua misericórdia se renova, pela esperança em que renasci, nova vida eterna, liberdade em ti. Por tua graça, ó Deus, que nos alcançou, pela cruz o Filho que se entregou, te agradeço pelo teu amor que nos faz viver, pela tua palavra permanecer, te agradeço pelo sol a iluminar, eu te agradeço pelo vento a soprar, eu te agradeço pela vida sobre a terra a brotar, pela sua família, amigos, pelo lar, pelo fruto do trabalho, pelo pão, tantas bênçãos vindas todas de tuas mãos. Por tua graça, ó Deus, que nos alcançou, pela cruz o Filho que se entregou, te agradeço pelo teu amor que nos faz viver, pela tua palavra permanecer, te agradeço, e ainda se a tristeza me inundar, me ajude a ver motivos pra adorar, sei que a tua graça basta pra viver, então te agradeço por tua graça, ó Deus, que nos alcançou, pela cruz o Filho que se entregou.